Boa tarde a todos, a todas. Primeiro quero dizer que fico muito feliz de poder estarmos aqui, já fazendo, essa reunião de instalação da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do nosso Conselhão. Parabenizar o ministro Padilha e o Paulo por todo esse esforço que tem sido feito para recolocar de pé o Conselho depois de um período longo de apagão, e dizer que, pela quantidade de pessoas na nossa primeira reunião, com a presença do presidente Lula, e por todos os informes que eu tenho recebido de vocês, eu sinto que há um desejo proativo, prospectivo, de fazer essa retomada para ajudar a pensar o Brasil a partir daquilo que eu sempre repito, né? Nós temos a obrigação de dar voz ao setor plural, de dar vez ao setor plural. O que é o setor plural? Nós temos muito claro a função do setor público, nós temos muito claro a função do setor privado. Mas e a sociedade civil, que, na verdade, é a base de sustentação de todos os setores? A sociedade civil é o setor plural. E eu acho que o Conselhão ele busca fazer essa combinação dessas três pilastras daquilo que devem ser as políticas públicas, o trabalho das instituições públicas para os melhores resultados. Desde o início, todo mundo tem ouvido e visto o presidente dizer que a política ambiental é estratégica e é uma prioridade. Então, vamos ver como é que essa prioridade se expressa. Então, meu agradecimento, Paulo, por essa oportunidade. Eu não poderia deixar de, pelo menos rapidamente, cumprimentar todos os nossos conselheiros e conselheiras, na pessoa da Aline Souza. Muito obrigada pela sua presença, Aline. Do querido Carlos Neto, que até bem pouco tempo, como disse o Capô, estava na chefia de gabinete. Muito obrigada por tudo e por continuar com a gente aqui no Conselho, Paulo. E quero cumprimentar também, aqui na pessoa do Zé Vicente. Obrigada aos que se deslocaram e dos que estão também ali remotamente, como é o caso da Marina Gross, que é sempre muito ativa em todas essas frentes. Sintam-se todos igualmente nominados. Mas eu falava da priorização da política socioambiental por parte do governo do presidente Lula. A priorização, o enunciado político, ele é muito importante. Mas ele pode cair no vazio se ficar apenas no terreno dos enunciados. E como é que a gente mede se isso tem lastro ou se tem apenas, enfim, a fala, a manifestação política? Quando o secretário Capobianco faz esse relato, e que ainda temos aqui uma série de outras questões que não tem como ser nominada, porque não é uma reunião para a gente ficar prestando conta do que já foi feito, é para a gente vislumbrar aquilo que nós vamos fazer com base nesse que já foi feito, que aqui foi mencionado. Mas, de tudo que ele falou, já dá para perceber que é, de fato, algo que está se concretizando na prática. Em 6 meses, nós colocamos de pé um sonho que era transformar o Plano Safra na base de transição para a agricultura de baixo carbono. Eu sonhei, anteriormente, de aumentar o percentual, que era algo em torno de 2% agricultura de baixo carbono, e eu pensava assim, nós nunca vamos chegar lá nunca. Porque 98% é para agricultura convencional, só 2% agricultura de baixo carbono. Vamos fazer essa transição em 1900 e não sei quando. Então, o sonho evoluiu para uma ideia que o ministro Fávaro acolheu de imediato, de forma muito proativa, que vamos pegar todos os quase 400 milhões, transformar isso na base de transição para a agricultura de baixo carbono. Um esforço do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Fazenda, Casa Civil, Ministério do Meio Ambiente, 6 meses. Nós já temos a versão
1.0 do Plano Safra, a agricultura de baixo carbono, para que a gente deixe de ser trancado para o lado de fora em uma agenda que é tão importante para o nosso país, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, e quando a gente olha o peso que tudo isso tem na nossa balança comercial. Então, é um caminho, sobretudo no contexto das negociações com o Mercosul. A outra coisa é ver o ministro da Fazenda fazendo um esforço transversal para apresentar o programa da transição ecológica. O ministro da Indústria e Comércio fazendo um esforço para a reindustrialização verde. E o ministro do Desenvolvimento Agrário, o ministro, todos os senhores ministros, né, hoje já são 19 ministérios com ações voltadas para a agenda ambiental, climática ou da sustentabilidade. Então, o discurso de alta prioridade vai se configurando na prática em relação a ações muito concretas. Uma outra coisa importante, o presidente Lula valoriza muito a participação da sociedade, mandou recompor todos os fóruns de representação, a recriação do Conselhão está dentro desse escopo, e verificar que nós queremos a contribuição da sociedade na formulação e na implementação, tem um único objetivo, que tudo isso seja bom para o Brasil, e se for bom para o Brasil, vai ser bom para o governo, vai ser bom para os empresários, para os políticos, para os trabalhadores, para todo mundo. Né? Esse Brasil que se reconstrói, que se reconecta, né, consigo mesmo. E quando eu penso que a sociedade vai ajudar a formular e implementar, nós queremos compartilhar a autoria de tudo isso. Porque em 4 anos, se nós conseguirmos fazer algo que faça diferença naquelas 3 pilastras que o presidente Lula colocou, combater desigualdade, fortalecer a democracia, né, com sustentabilidade, isso é algo tão grande que não tem como ser a ação de um governo nem de um partido. É fruto de uma vontade da sociedade. Nós queremos compartilhar a autoria, a realização e o reconhecimento por esse feito. E ninguém melhor do que vocês para que a gente identifique como parceiros. Eu queria falar agora um pouco do para frentemente. O presidente Lula teve uma forma muito criativa de dizer a participação da sociedade é nos fóruns, é nos encontros, mas tem um lugar que é muito importante essa participação. Tem um padre amigo meu, não sei se o que eu vou dizer aqui está muito adequado, né? Mas ele dizia assim, minha filha, a gente conhece o padre está convertido no pagamento do dízimo e na abstinência sexual. Se for assim, está convertido. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Porque a gente entende se de fato a pessoa está querendo compartilhar, é quando a outra parte não precisa, né, da abstinência. Mas quando se trata do dinheiro, não é? E o presidente Lula teve uma forma criativa. Vamos fazer um PPA participativo? Porque é no PPA que nós vamos criar os eixos estratégicos para os próximos 4 anos do governo, aonde a finança pública vai ser investida. E cada ministério teve a oportunidade de colocar as suas propostas, fazer uma escuta da sociedade civil, e eu já quero dizer que estou muito feliz que a questão da mudança climática, viu, Marina, ficou em primeiro lugar, o que não significa, como disse o ministro Silvio, que era uma competição, é uma sinalização, vários temas foram priorizados, e é uma sinalização para o Congresso de que o que nós estamos debatendo aqui é importante. Então, no PPA participativo, né, o Ministério do Meio Ambiente participou com seus eixos estratégicos, mas, sobretudo, com essa proposta em relação ao enfrentamento da emergência climática. Hoje, nós sabemos que é a luta das lutas. Os estudos que nós tivemos acesso recentemente dão conta de que, no caso do Cerrado, nós já temos, em função da perda de cobertura vegetal, uma diminuição do início do período chuvoso em 50 dias. Um prejuízo enorme que se avizinha
com o avanço do desmatamento em biomas que a gente não estava precificando esses prejuízos que já estão acontecendo e que serão aprofundados. E redução da vazão dos rios. O MAP Bioma já identificou que nós tivemos uma redução de 15% na superfície hídrica do nosso país em função dos problemas das mudanças climáticas. Então, a sociedade brasileira disse o seguinte, o Lula disse que clima é prioridade, nós estamos dizendo também. E essa nossa comissão aqui vai dizer com certeza a mesma coisa. Mas, além desse eixo estratégico, nós temos também a proteção e recuperação de biodiversidade e combate a desmatamento, que é um eixo estratégico do PPA. O Capô falou de todo o esforço que a gente está fazendo com o PP Sedã. Iniciamos o PP Cerrado, vamos para o PP Pantanal, PP Caatinga, PP Pampa, PP tudo. E o objetivo é ter planos de desenvolvimento sustentável para que a gente não fique só com a agenda do comando e controle. O que nós queremos é um novo ciclo de prosperidade que seja capaz de inovar em conceitos. Para além das vantagens comparativas que temos, não queremos só transformá-las em vantagens competitivas. Agora é a hora da gente transformar tudo isso em vantagens distributivas. O Brasil pode ser o país que vai distribuir serviços ecossistêmicos. O Brasil é o país que pode distribuir hidrogênio verde. O Brasil é o país que pode distribuir agricultura de baixo carbono. Ou seja, vamos mudar os conceitos. E mudando o conceito também de que a gente trabalha muito, os economistas, são externalidades negativas. Aí a gente não sabe para onde elas vão. Elas voltam para nós. Então, vamos criar externalidades positivas para os outros estados, de empresas para governo, de governo para empresa. Então, esse é um eixo estratégico aí que nós temos. Um terceiro é o de bioeconomia para um novo ciclo de prosperidade. Esse novo ciclo de prosperidade pressupõe um lugar para todo mundo, um país com 8 milhões de quilômetros quadrados, tem lugar para o agronegócio, tem lugar para os extrativistas, para os povos indígenas, para a indústria, para o turismo, para todo mundo, desde que seja em bases sustentáveis. Um terceiro eixo é a qualidade ambiental, o quarto eixo, qualidade ambiental nas cidades e no campo. A maior parte das pessoas vivem nas cidades. Precisamos ter políticas públicas socioambientais que olhem para as cidades. Eu vou pegar aqui uma questão que me tocou muito, né? Eu fui candidata a deputada federal por São Paulo e pelo Brasil, e durante o debate, o Fernando Haddad, no plano de governo, dizia que em São Paulo nós temos 80 mil pessoas em situação de rua. O estado mais rico da nossa federação, com 80 mil pessoas em situação de rua, alguma coisa tem que nos fazer pensar. O ciclo de prosperidade que nos trouxe até aqui trouxe muitas coisas boas, mas não foi capaz de segurar na mão de todo mundo. Agora, o novo ciclo não pode deixar ninguém para trás. E aí isso dialoga com a ideia das novas possibilidades que esse mundo em crise traz para todos nós. E o Ministério do Meio Ambiente está trabalhando essa agenda. E o último é o programa de recursos hídricos com água de qualidade e quantidade para todos os nossos demandantes. A água é um bem de uso comum, de uso múltiplo. O Ministério de Minas e Energia é um demandante, o Ministério de Agricultura é um demandante, o Ministério de Transporte, Ministério das Cidades, Ministério, enfim, todos os ministérios que lidam com essa agenda que precisa da água, a indústria é demandante. E o Ministério do Meio Ambiente é aquele que tem a obrigação constitucional de prover água de qualidade e em quantidade para todos, na lógica do uso múltiplo. Então, o presidente Lula, quando houve a mudança, retirando a gestão e a regulação do uso de recursos hídricos do Ministério do Meio Ambiente, entendeu que, para que todos tenham água de qualidade e em quantidade, quem é demandante não pode ser ele que vai fazer a gestão do recurso. Por quê? Fica como se o interessado cuidando em benefício próprio. E corretamente fez o veto. Nunca nós reivindicamos obra de infraestrutura, tanto é que quem fez a transposição
do São Francisco, já no governo Lula, foi o Ministério da Integração, e era isso que estava em debate. Então, a prioridade da agenda ambiental se expressa nas ações. Os eixos estratégicos para o PPA são esses que se desdobrarão em programas muito concretos para que a gente possa trabalhar juntos. E, obviamente, que vocês, como conselheiros, vão poder nos ajudar para que a gente possa melhor formular essas políticas, para que as políticas socioambientais sejam feitas com base em evidência. Não há mais tempo a perder fazendo experimentação de forma irresponsável com coisas que têm tanta urgência, com recursos econômicos escassos, com recursos humanos também que não são tão abundantes, não por falta de qualidade e nem quantidade, mas por falta de termos como contratar. Eu vou dizer que quando eu assumi, deixei o Ministério há 15 anos, deixamos, não foi, Rodrigo, 1.700 fiscais. Voltamos com apenas 700 fiscais. Estamos trabalhando para ter um concurso e a ministra Esther já sinalizou nessa direção. Mas devo dizer para vocês que mesmo com apenas esses 700 fiscais, com apenas 300 em condição de ir a campo, já conseguimos aumentar os autos de infração em 166%, comparado com o outro governo. Já conseguimos aumentar a capacidade de aplicação de multas, tivemos um aumento de 167%. Em relação aos embargos, um aumento de 111%. E em relação a termos de destruição de equipamentos, que vocês veem na Terra e Yanomami, um aumento de 260%, e ainda em relação a termos de apreensão, um aumento de 115%. E em relação a uma tecnologia que nos dá a possibilidade, mesmo com poucos fiscais, não perdemos a nossa eficiência, que são os embargos remotos. Nós conseguimos fazer cerca de 260 mil hectares dentro de terra indígena, unidade de conservação, usando a tecnologia. Ou seja, eu estou aqui falando apenas de uma parte da agenda, mas essa é a agenda que é obrigação. Nós queremos diminuir esse percentual e aumentar o percentual do manejo florestal, da agricultura de baixo carbono, da indústria verde, da infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, que é assim que nós vamos evitar ter que contratar mais e mais fiscais, e termos mais e mais agentes econômicos preocupados com sustentabilidade econômica, social, ambiental e cultural. Então, uma boa reunião. Eu acho que eu me estendi um pouco, mas eu só quero dizer da minha felicidade de ter aqui esse conselhão, uma Câmara só para tratar das questões ambientais. O nome agora, com o desenvolvimento sustentável, é a demonstração de que a transversalidade, que há 20 anos se iniciou, agora veio para ficar. Muito obrigada.